Quando a gente pensa em Roma, o que vem à cabeça? Imperadores, legiões, gladiadores, né? Mas antes de tudo isso, por 500 longos anos, Roma foi uma república. E é sobre essa época que a gente vai conversar hoje. Vamos tentar entender como essa máquina política tão complexa funcionava e descobrir quem, de verdade, dava as cartas por lá. Pois é, essa é a grande pergunta. A gente está tão acostumado com a imagem do imperador com poder absoluto que esquece que por quase 5 séculos o sistema era outro, completamente diferente. Então como é que essa engrenagem toda girava? Quem mandava de verdade? A República surgiu para acabar com a monarquia, com os reis. A ideia é essa. Mas olha, o poder não foi dividido com todo mundo, não. Pelo contrário, ele ficou bem concentrado nas mãos de uma elite, a dos patrícios. E eles criaram uma estrutura, olha, genial para garantir que as coisas continuassem assim. No centro de tudo, tocando o dia a dia, estavam os magistrados. Para a gente entender melhor, é como se fossem os ministros e secretários de hoje. E aqui está o pulo do gato. O mandato deles durava só 1 ano. Isso era fundamental para evitar que alguém ficasse muito tempo no poder e quisesse dar uma de rei. E essa estrutura era uma verdadeira pirâmide de poder. Lá no topo, a gente tinha 2 cônsules, que eram tipo os presidentes e os generais do exército ao mesmo tempo. Abaixo deles, os pretores, que cuidavam da justiça, como se fossem os juízes principais. Depois vinham os edes, que eram como os prefeitos, responsáveis pela cidade, pelas ruas, pela ordem. E lá na base, cuidando do dinheiro, tinha um monte de questores, 20 deles controlando as finanças públicas. Cada um com a sua função, tudo para a máquina não parar de girar. Mas calma lá, que tinha um cargo que talvez fosse o mais poderoso e temido de todos e que não era anual, o de censor. A cada 5 anos, 2 ex-cônsules recebiam essa missão de fazer o censo. E olha, não era só contar quantas pessoas existiam. Eles classificavam todo mundo. A decisão deles determinava sua posição na sociedade, suas obrigações militares e, o mais importante, o peso do seu voto. Em resumo, eram eles que diziam qual era o seu lugar no mundo romano. Agora, vamos falar da instituição mais famosa de Roma, né? O Senado. Se os magistrados eram o poder que passava rápido, que mudava todo ano, o Senado era a força que ficava, era o poder permanente. E essa pequena diferença de não ter um mandato de 1 ano mudava completamente as regras do jogo. 300 homens. Era só isso, mas com um detalhe que faz toda a diferença. O cargo era vitalício, para a vida toda. Pensa bem, enquanto os cônsules, com todo o poder que tinham, entravam e saíam todo ano, esses senadores ficavam lá por décadas, acumulando experiência, contatos, influência. Eles eram a memória viva, a espinha dorsal de Roma. E a influência deles era gigantesca. Oficialmente, o Senado só aconselhava os magistrados. Mas esse conselho, na prática, era uma ordem. Eles controlavam a política externa, as finanças, a religião, e se a coisa apertasse de verdade numa crise, podiam até indicar um ditador por 6 meses. Ninguém em sã consciência ia ignorar um conselho desses, né? Então, a gente olha para isso e pensa, ok, era um sistema totalmente fechado. Magistrados poderosos, um senado vitalício, parece que não tinha para onde correr, certo? Mas a história romana é cheia de conflitos e equilíbrios. E sim, existia um freio muito importante para todo esse poder dos patrícios. E esse freio vinha de um dos cargos mais fascinantes da República. Um cargo criado especificamente para defender os interesses do povo comum, os plebeus, contra a elite toda poderosa. Eram os tribunos da plebe. Eram 10 homens eleitos todo ano com uma única missão: ser um escudo para o cidadão comum, proteger a plebe da classe dominante. Mas aí você pergunta, que arma eles tinham para enfrentar o Senado e os magistrados? E aqui que está a genialidade do sistema. Enquanto os magistrados e o Senado tinham o poder de fazer as coisas, propor leis, declarar guerra, gastar dinheiro, os tribunos tinham um poder único e devastador: o poder de parar tudo. Com uma única palavra, veto, que em latim significa eu proíbo, eles podiam anular qualquer decisão. Era o freio de emergência da República, e quem puxava esse freio era o povo. Bom, a gente já viu como funcionavam os órgãos do governo. Mas e as pessoas? Quem é que participava de verdade desse sistema todo? Vamos dar uma olhada agora em como a sociedade era dividida e quem de fato tinha uma voz. No fim das contas, nenhuma lei virava lei de verdade sem passar pelo voto das assembleias. Eram grandes reuniões de cidadãos que davam o sim ou o não final. Na teoria, era a prova máxima do poder do povo. Mas a palavra mais importante aqui é na teoria. Isso nos leva à pergunta que define os limites de toda essa estrutura.
Afinal de contas, quem era considerado um cidadão com direito a voto? Porque em Roma, a resposta para essa pergunta excluía a grande, mas grande mesmo, maioria das pessoas. A realidade era essa aqui, ó. O direito de participar da política era exclusivo de homens livres nascidos em Roma. Só. Ou seja, mulheres, crianças, estrangeiros e a enorme população de pessoas escravizadas estavam completamente de fora. Eles viviam em Roma, trabalhavam por Roma, mas não tinham voz nenhuma nas decisões que governavam a vida deles. Nenhuma. No fim, a gente vê que a República Romana era um sistema muito inteligente, cheio de freios e contrapesos. Mas era um jogo para poucos, uma estrutura de poder criada por uma minoria com proteções e voz para apenas uma parte do povo. O que nos deixa com uma pergunta que atravessa os séculos e continua super atual, não é mesmo? O que realmente define um cidadão? E quem é que decide quem tem o direito de ter uma voz?